Neemias capítulo 6, verso 3, diz assim: por esta razão enviei-lhes mensageiros com esta explicação: estou executando um grande projeto, estou fazendo uma grande obra, e eu não posso descer agora, eu não posso parar agora. Olha para quem está do teu lado e fala assim: o que eu estou fazendo agora é tão grande que eu não posso parar para atender ninguém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, glorificamos e adoramos o teu nome. Fale conosco, Senhor, através da tua palavra, que o teu nome continue sendo engrandecido, que a tua palavra, Senhor, seja uma palavra que nos confronte, uma palavra que nos traz fé, esperança, convicções, transformações. Que a tua palavra possa impactar, Senhor, a nossa alma e o nosso ser. Não deixe que ninguém saia daqui da mesma maneira, mas que cada um de nós, ó Pai, venhamos a viver melhor do que ontem e pior do que amanhã. Então, Senhor, eu te peço graça, sabedoria, autoridade, revelação do céu. No teu nome, Senhor, eu repreendo qualquer coisa que possa querer impedir, nas regiões celestiais ou na terra. No teu nome, Senhor, eu repreendo toda ação humana e toda ação espiritual contra, Senhor, a tua palavra e contra os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Por esta razão enviei-lhes mensageiro com esta explicação: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Receba aí, músicos: estou executando um grande projeto e não posso descer agora. Pegou a visão? Estou na grande obra e não posso descer agora. Afinal, por que deveria parar as minhas obrigações? Gostou, né, Wesley? Por que deveria parar as minhas obrigações e deixar a obra para encontrar-me convosco? Neemias é alguém que está vivendo agora em Suzã, mas ele participou do cativeiro da Babilônia. Interessante que isso vai acontecer um período de 440 anos antes de Cristo, essa história de Neemias. Mas no ano 586 antes de Cristo, houve um grande enfrentamento de guerra. Nabucodonosor, com o seu exército da Babilônia, invadiu Jerusalém, destruiu as portas, quebrou os muros, acabou com o templo e levou um grupo de pessoas para a Babilônia. Depois ele retornou e levou outro grupo. Depois ele retornou e levou outro grupo. Mas o primeiro grupo que ele leva é um grupo que está os profetas Daniel, Ezequiel e Jeremias fica em Jerusalém. Só para você entender, Daniel, Ezequiel e Jeremias são contemporâneos na mesma época dessa história que Nabucodonosor destrói Jerusalém. Só que Daniel vai ser o profeta lá para os nobres, Ezequiel vai ser para a comunidade à beira do rio Quebar, e Jeremias fica chorando em Jerusalém. Ele é o profeta aonde as coisas estão destruídas. Deus é tão bom que Deus nunca deixa faltar profeta em ambientes seja em ambientes altos ou seja no vale, Deus sempre tem profetas. A ausência de profeta é a ausência de prosperidade. A ausência de profeta é a ausência de intervenção divina. É a Bíblia que diz. A Bíblia diz assim: crê nos seus profetas e prosperareis. Então a ausência de profetas é a ausência de prosperidade. A Bíblia diz que Deus não faz nada antes de revelar aos seus profetas. Então na ausência de profeta não haverá intervenção divina. Levanta sua mão e fala assim: aqui tem profeta.
Esse aqui tem profeta, tem prosperidade. Esse aqui tem profeta, tem intervenção divina. É por isso que Deus deixa um profeta em Jerusalém, deixa um junto com os nobres e outro com a comunidade. Neemias, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias não é filho de Jerusalém. Neemias é filho que nasceu na Babilônia. O povo fica 70 anos lá como escravo. E Deus resolve, Deus permite que Nabucodonosor leva Jerusalém, leva esses homens para serem cativos, porque eles haviam esquecido de Deus. Eles haviam colocado Deus em segundo plano. Então Deus os leva cativo não para morrerem, não para os matar, mas para que eles possam perceber e se lembrarem de Deus e darem prioridade a Deus. Todas as vezes que a gente se esquecer de Deus e não der prioridade para Ele, Ele vai nos levar para geografias e ambientes para que nós possamos refletir e ter saudade dEle. Eles têm saudade, e essa saudade, Deus então vai tirar eles do cativeiro. 70 anos se passam. Agora a Pérsia vai vencer a Babilônia, e o rei Ciro vai comandar e vai ser a grande potência da época. O rei Ciro agora dá liberdade para que eles possam voltar para Jerusalém para reconstruir a cidade. O rei Ciro, agora que liberta os 70 anos, deixa que os homens possam voltar para Jerusalém para a reconstrução da cidade. O templo está destruído, os muros estão destruídos, as portas estão destruídas. E o interessante é que quando Nabucodonosor foi destruir Jerusalém, o primeiro lugar que ele foi destruir não foi muros, não foi portas e nem foi casas, foi o templo. Porque ele entendia que o primordial, quem estava do lado de fora entendia que o primordial e o principal não era muro, não era porta, não era casa, mas era o templo. Porque se destruísse o templo, destruiria a adoração, destruiria aqueles adoradores. Então Nabucodonosor vai para destruir o templo, o centro de adoração. Entenda uma coisa, que o inimigo, a primeira coisa que ele quer destruir na minha vida e na tua vida é o centro de adoração. Porque quando ele tira a adoração do homem, quando ele tira a adoração da mulher, ele enfraquece, ele deixa de ser governado, ele deixa de poder estar em conexão, em ter essa afinidade, esse relacionamento com ele. Mas o interessante é que ele destrói o templo, mas ele não destrói Deus. Ele destrói o templo, mas ele não destrói os adoradores. Porque qualquer coisa da terra o homem pode destruir, mas o homem não pode tocar nada do que é do céu. Qualquer coisa que é da terra ele pode mexer, mas ele não pode mexer e destruir o Senhor. E Deus é tão lindo que Deus fala lá em João capítulo de número 4 que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, que não é em Jerusalém, nem em Samaria, mas é aqueles que adoram em espírito e verdade. Porque a adoração não importa a geografia que você está, importa como você vai adorar em qualquer geografia que você se estabelecer. É o que Jesus vai dizer para a mulher samaritana, que o Pai está à procura de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Porque ela está preocupada, é na geografia de Jerusalém ou na geografia de Samaria. Não está num local, está como. Não é onde, é como. Não é onde, é como. Não é onde, é como. É aqui, é dentro de casa, é no carro, é debaixo de chuveiro, é lavando louça, é dirigindo, é lá na empresa, é como? Em espírito e em verdade. É dentro do ônibus, é dentro do trem, é dentro do fretado, é em qualquer ambiente você pode adorar, que é a glória dele. Porque entenda que eu e você somos templo do Espírito Santo. E se nós somos templo do Espírito Santo, quando nós oramos e adoramos, a presença de Deus é real. Destruíram o templo físico, mas não destruíram os adoradores nem Deus. Meu Senhor. Neemias é fruto de quem nasce na Babilônia. Ele nunca tinha ido para Jerusalém. Mas Neemias tem alguns dos seus irmãos e alguns judeus que estão vindo de Jerusalém.
Esdras, Zorobabel, vão para reconstruir o templo primeiro. Mas a cidade, os muros, as portas estão queimadas. Pastor, por que queimou porta? Por que queimou muro? Por que queimou rua? Porque na realidade, quando fizeram lá as ruas, os muros e as portas, introduziram ouro. E a única maneira de poder remover o ouro de qualquer lugar que está é colocando fogo. Provérbios diz assim que Deus prova os nossos corações, e o fogo prova se é ouro ou não. Então o fogo é algo que, quando coloca o ouro, é removido e retirado. Eles estavam interessados no ouro. Eles estavam interessados no que era da terra, e por isso vieram destruir. Porque todas as vezes que você não souber o que é coisa grande, você sempre vai ficar em coisa pequena. Todas as vezes que você não souber o que é maior, você sempre vai ficar no nível mais baixo. Mas quando você sabe o que é maior, você nunca vai ficar no nível mais baixo, você vai ficar no nível superior. É por isso que Paulo vai falando em Colossenses capítulo de número 3: busque as coisas que são do alto, busque as coisas que são de cima. Aleluia. Por isso que Paulo vai dizendo que miserável é o homem que só espera de Deus nessa vida. Ele não está dizendo que é ruim de nós termos as coisas, mas se nós só esperarmos e achar que isso é o máximo, nós somos os mais miseráveis. Porque tudo isso passa, mas a glória do Senhor é eterna. Eu nunca posso achar que o que é transitório é maior do que daquilo que é eterno. O que é transitório, o que é eterno é eterno. O maior valor não é aquilo que passa, o maior valor é aquilo que permanece. Tem alguém comigo que está entendendo aqui? O maior valor não é aquilo que passa. Tem tanta coisa na vida que passa, irmão, passa, que tem o seu valor, mas valor maior é aquilo que permanece. O nosso nome permanece no livro da vida. O nosso nome permanece no livro da vida. Você é conhecido diante de Deus. A sua alma é do Senhor, é eterna. Não há problema nenhum de você valorizar o que tem nessa terra, mas existe algo maior de você colocar o que está no céu. Às vezes nós colocamos expectativas tantas, e por que nós nos frustramos? Porque nós colocamos expectativas em homens, em coisas pequenas. Billy Graham tem uma frase que ele fala assim: que o homem está frustrado por colocar expectativa em alguma coisa que é menor do que Deus. E todas as vezes que eu coloco a minha expectativa em algo que é menor do que Deus, eu me frustro. Por isso que eu nunca vou me frustrar, porque a minha expectativa não está colocada em coisas que é menor do que Deus. A minha expectativa está colocada no que é dele. Alguém está entendendo o que Deus está falando? A minha esperança, a minha expectativa não está colocada em coisas menores do que Deus. Porque todas as vezes que você colocar a tua confiança, expectativa e a tua esperança em coisas menores do que Deus, você se frustra. É por isso que o crente não pode se frustrar, porque a minha esperança e a minha expectativa tem que ser colocada somente nele, somente nele. Tem alguém que está me entendendo aqui nessa manhã de hoje? Somente nele. Neemias tem os seus amigos, o seu irmão Hanani. Neemias no capítulo 2, verso 2, ele vê um grupo voltando de Jerusalém, e ele pergunta, Neemias é copeiro do rei Artaxerxes. Artaxerxes agora está reinando em Suzã. Artaxerxes é filho do rei Assuero. E é ele que está reinando, e Neemias é copeiro desse rei Artaxerxes. E é nesse momento que ele vê um grupo, e ele vai perguntar para o irmão dele, Hanani: Hanani, como é que está Jerusalém? Como é que está Jerusalém? Uma pergunta como comum de todos nós aqui, quando nos encontramos, perguntamos: como é que você está? Vai tudo bem com você? Como é que está a sua família? Como é que está seus negócios? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu coração? Como é que está? Essa é uma pergunta comum, e ele vai perguntar: como é que está Jerusalém? E Hanani vai falar assim: olha, Neemias, Jerusalém não está bem. Da mesma forma que foi destruída por Nabucodonosor, ela ainda permanece, com as suas portas queimadas, com os seus muros derrubados, as ruas destruídas. Está da mesma maneira, não mudou nada. Nós não conseguimos
nós não conseguimos erguer os muros, nós não conseguimos reparar as portas. Aquilo ali entristece Neemias, que ele vai chorar, vai jejuar, e fica um período. Neemias, ele poderia ter respondido para Hanani a seguinte maneira: Deus vai providenciar, eu creio que Deus vai te ajudar, eu creio que Deus vai levantar alguém para fortalecer os muros, eu creio que Deus vai levantar pedreiros, Deus vai levantar construtores, Deus vai levantar pessoas capacitadas e habilitadas para resolver isso. Ele poderia dar essa resposta para ele, ele poderia simplesmente responder isso, e não há nada de errado. E quantos de nós, quando alguém chega com algum problema financeiro, você diz: eu creio que Deus vai mudar a sua história, que Deus vai prover. Quantos já fizeram isso? Quando alguém passa por um casamento e alguma coisa, a gente fala: olha, eu creio que Deus vai intervir, Deus vai mudar o coração, eu creio que... Ou quando alguém está doente, fala: eu creio que Deus vai te curar, vai providenciar a cirurgia, vai providenciar a equipe médica. Em todas as áreas a gente sempre tem uma resposta para dar. Mas no momento que Neemias não dá uma resposta dessa, e ele até poderia, porque Neemias entendeu o segredo da vida, que o segredo da vida não é dar uma resposta, o segredo da vida é ser a resposta. Eu vou repetir que o segredo da vida não é dar uma resposta, porque a resposta que ele daria não mudaria nada lá na frente, mas ele foi a própria resposta para mudar a situação de Jerusalém, a dor de Jerusalém. Se prepara, porque Deus está dizendo: você vem buscar uma resposta, quem sabe nessa manhã de hoje, mas o Senhor pede para que você possa entender o conceito da vida. O segredo da vida não é dar uma resposta, o segredo da vida é você ser a própria resposta daquilo que você veio pedir. Neemias é a própria resposta. Neemias é a própria resposta, como Pedro e João, quando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, ele vai dizer: eu não tenho ouro nem tenho prata, mas em nome de Jesus levanta-te e anda. Ele tinha uma resposta para dar. Mas se você acompanhar o versículo de número 6, o versículo de número 7, quando ele diz: eu não tenho ouro nem tenho prata, em nome de Jesus levanta e anda, sabe o que ele vai fazer? Após a palavra, ele estende a mão, segura na mão daquele aleijado e coloca ele de pé, porque ele diz: eu não tenho só uma resposta, eu sou a resposta. Aleluia. Você é a resposta de muita gente, você é a resposta de muita situação, você é a resposta da sua casa, você é a resposta dessa sociedade. Ei, Lagoinha Mauá, Lagoinha Mauá é a resposta dessa cidade, você é a resposta do teu filho, você é a resposta da tua esposa. Ei, mulher, você é a resposta do teu marido. Quando eu fico olhando que ele é uma resposta, e que eu e você precisamos entender que sejamos a última porta que alguém precise bater, que a pessoa que passar por mim e por você não busque mais socorro em lugar nenhum, que eu e você possamos ser essa última porta, Rabelo, para que quando alguém chegar perto de nós, não busque mais socorro em ninguém, porque eu fui a última porta, eu fui a resposta de alguém que chegou até mim. Que eu e você possamos nos preparar para reconstruir o que o outro destruiu. Quem é que destruiu Jerusalém? Nabucodonosor. Mas quem é que vai reconstruir Jerusalém? Neemias. Então Neemias vai reconstruir o que o outro destruiu. Às vezes nós ficamos num conceito dizendo: não foi eu que fiz cair, não fui eu que coloquei ele no chão, não fui eu que magoei, não fui eu que criei trauma, não fui eu que o injusticei. Nós temos um conceito de que se não foi eu, não me cabe a responsabilidade de fazer. Cada um por si e Deus por todos. Mas quem destruiu Jerusalém foi Nabucodonosor, mas quem construiu Jerusalém foi Neemias. Um destrói e o outro reconstrói. Sabe por quê?
Porque Neemias está lá dizendo: não importa quem destruiu, importante que eu sou a resposta para construir. Não importa quem chateou, importante que eu vou fazer essa pessoa poder viver feliz. Não importa quem passou a rasteiro, o importante é que eu vou colocar ela de pé. Não importa quem foi injusto com ela, importa que eu sou a resposta de ser justo na vida dela. Não importa quem traumatizou, o importante é que eu serei um agente de cura na vida dela. Não importa quem fez, o importante é que eu sou alguém que levanta o outro que foi derrubado por alguém. Se prepare em nome de Jesus, porque Deus está te chamando nessa manhã de hoje para reconstruir o que o outro destruiu. Se prepara, porque vai aparecer no meio do caminho pessoas que outras foram colocadas no chão, pisoteada, humilhada, mas Deus vai usar você para poder fazer a honra, para poder colocar de pé de volta o que o outro destruiu. Neemias não quer saber. Ele só entende que é agente de cura. Ele só entende que ele é agente de reconstrução, independente de quem fez. Dentro de casa a gente tem muito isso. A pastora está viajando, estou com os filhos, e aí fica aquela questão: quem sujou a louça, lava. Você que fez a bagunça, você resolve. Não é assim? É assim na sua casa também, Wesley? É. Você que fez a bagunça, você resolve. E por muitas vezes a gente não quer fazer porque o outro desfez. Mas Neemias diz: não, eu não tenho uma resposta para dar, eu sou a resposta de modificar. Eu sou a resposta de mudar. Outro feriu, mas eu curo. O outro fez cair, mas eu coloco de pé. O outro prejudicou, mas eu abençoo. Meu Deus do céu. Agora, para pensar. Neemias, quando decide poder ir para Jerusalém, não houve um sobrenatural de Deus para falar com ele. Não houve nenhuma sarça ardente, como em Êxodo capítulo de número 4, que Deus chamou Moisés no meio do deserto, e uma voz saiu da sarça que pegava fogo, mas não consumia. E aquela voz do meio da sarça começou a dizer: Moisés, eu sou o que sou, vá para o Egito e resgata o meu povo, fala para Faraó que eu sou o que sou. Não houve nenhuma questão de um querubim, um anjo, um arcanjo, de poder descer na presença de Neemias, dizer: assim diz o Senhor, Ele te chama, Ele te convida, você precisa ir para Jerusalém. Não teve nenhum profeta que pôde também ser usado por Deus para que pudesse colocar Neemias nesse projeto, colocar Neemias nessa situação. Não houve nada de sobrenatural, não houve nenhum sinal. Aliás, nós estamos por muitas vezes buscando sinais para poder fazer alguma coisa, mas não houve nenhum sinal da parte de Deus, nenhum sinal miraculoso, nenhum sinal nos céus, nenhuma voz como a voz que falou com Abraão: sai do meio da tua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Não houve nenhum sinal. Simplesmente o que moveu Neemias foi a sensibilidade de uma necessidade que ele percebeu. Quando ele percebeu uma necessidade, ele se comoveu. Sabe por quê? Porque ele estava tão sensível, conectado com Deus. Ele estava tão sensível, juntamente com o Senhor, que não precisou nenhum sinal, nenhuma palavra, nem o céu aberto, nem um anjo, nem um querubim, nem um serafim, nem sarça pegando fogo, nem profeta falando nada. Simplesmente ele viu uma necessidade, porque ele estava sensível às necessidades. Parece que às vezes a gente só precisa de um sinal para poder fazer alguma coisa, para poder nos mover, para poder nos andar, para que a gente possa realizar. A gente às vezes vive como uma geração que busca sinal. Deus, me dá um sinal se é para que eu possa fazer, me dá um sinal para ver se eu sou ofertante, me dá um sinal para ver se eu coloco a mão e realizo esse projeto, me dá um sinal para que eu possa fazer a tua obra. Me dá um sinal, Senhor, e a gente busca sempre sinais.
Mas Neemias, ele não teve sinais, ele foi movido por uma necessidade. Diga comigo, necessidade. Deus mostrou para Neemias uma necessidade, criou uma circunstância e mostrou para ele uma necessidade, porque ele estava sensível às necessidades. Eu quero liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Entenda uma coisa, que não vai vir anjo, não vai ter sarça ardente, não vai ter profeta, mas Deus está criando circunstância para que você possa olhar para a necessidade, e a única coisa que precisa é sensibilidade. Ei, o Senhor está dizendo, a sensibilidade vai bater no teu coração, a sensibilidade vai bater como sentido seu. Nós temos olfato, temos visão, temos paladar, temos tato, temos olfato, temos essa percepção de Deus, mas às vezes a gente não tem um outro atributo, sensibilidade. Então, em nome de Jesus, irmão, se prepara para receber sensibilidade de Deus. A sensibilidade de Deus vai fazer você enxergar as necessidades para você poder levantar e fazer um grande projeto. Sabe aquela geração de Gideão? Aquela geração de Gideão que pede sinal. Senhor, eu vou colocar a lã aqui de noite. Se o Senhor aqui de noite molhar a terra e a lã ficar seca, é um sinal que eu vou para a guerra. E aí Deus deu o sinal. Daqui a pouco, não contente, ele vai falar: Senhor, não me leve a mal, mas eu quero outro sinal. Se o Senhor agora fizer que a lã fica molhada e a terra seca, eu vou entender que é para mim, para a guerra. E Deus deu o sinal. A gente fica buscando um sinal para fazer alguma coisa. Olha o povo quando está no deserto. Tem uma nuvem e tem uma coluna de fogo. Quando a nuvem se movia, o povo se movia, era o sinal. Quando a coluna de fogo se movia, eles se moviam, era o sinal. Mas eu tenho que entender que nem sempre o sinal para esta geração é o que nós precisamos, porque a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que... Estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome expulsarão demônio, em meu nome colocarão mãos sobre os enfermos e serão curados. Quando a Bíblia diz que em meu nome seguirão esses sinais, eu tenho que entender o seguinte: que eu não posso ser uma geração que busca um sinal para poder me levantar e ser resposta para alguém. Porque a gente fica orando: Senhor, será que é para ajudar fulano? Será que é para ajudar na obra da construção? Será que é para ofertar nesse propósito? Será que é para poder fazer parte do social? Será que é para que eu possa abrir esse negócio? Deus está trazendo aqui nessa noite, ei, nessa manhã de hoje, o Senhor está dizendo: não é sinal, os sinais seguirão aos que crer. Deixa eu te perguntar, qual foi o sinal que Elias pediu para que pudesse falar com o rei Acabe que ia parar de chover, que não desceria água do céu, que as águas da terra parariam de brotar? Qual foi o sinal que ele falou? Elias simplesmente, quando vai diante de Acabe, ele vai dizendo: ei, não haverá chuva. Parece que eu fico vendo Gabriel, que é o anjo mensageiro, chegando diante de Deus, dizendo: Senhor, tem uma confusão lá na terra. Por quê? Porque Elias, ele disse uma palavra que não vai chover. O Senhor deu algum sinal para ele, porque eu sou mensageiro e não levei nada para ele. Eu não vi sarça ardente, eu não vi profeta se levantar para ele e falar com o rei Acabe. Tem uma confusão, e agora? Entenda uma coisa, Gabriel, estou conjecturando. Entenda uma coisa: Elias está vivendo nessa época, mas ele já enxerga o futuro, que os sinais seguirão aos que crê. Ele falou: eu vou ter que assinar embaixo, e eu vou ter que encerrar o céu, para que a chuva não caia. Qual foi o sinal que Davi recebeu para lutar contra Golias? Pelo contrário, ele teve opositores, a sua família, o exército, o rei. Qual foi o sinal que ele olhou para Golias?
e dizendo: na hora que Deus me der um sinal, eu vou lá lutar contra ele, eu vou me levantar. Ele foi para levar uma resposta para os seus irmãos, mas quando ele chegou lá, ele disse: eu sou a resposta. Eu sou a resposta dessa geração. Bate no seu peito e diz: eu sou a resposta dessa geração. Qual foi o sinal que Davi pediu? Qual foi o sinal que aconteceu para que ele pudesse enfrentar o gigante, poder lutar e guerrear? Nenhum sinal. Sabe por quê? Porque Davi também estava vivendo naquela época, mas ele estava com o seu coração lá no futuro. Davi era o homem segundo o coração de Deus, estava conectado, sensível. Ele tinha, sabe o que Davi viu? Uma necessidade. Sabe o que Elias viu? Uma necessidade. Porque na época de Elias estava prevalecendo a deusa que fertilizava, que era adorada, eram os deuses da agricultura, e ele viu uma necessidade que Deus precisava ser reconhecido como o Senhor, e ele foi lá para poder falar quem é que liberava o céu e quem é que fechava o céu. Sabe, na época de Davi, ele viu uma necessidade, porque o exército de Saul já estava 40 dias parado com medo e travada a luta. Ele viu uma necessidade e ele teve a sensibilidade. Ele diz: eu não ando por sinal, porque eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu ando por aquilo que eu creio. Segura essa do que Deus está dizendo. O que Neemias está entendendo é o seguinte: o que essa geração que Deus quer falar é o seguinte: eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Eu coloco o pé e Deus coloca o chão. Olha o que Pedro vai fazer. Pedro está no barco, e quando Pedro está no barco, Jesus só fala para ele: vem. Jesus falou para todos: qual é o sinal que o Senhor me faz rodar? Será que está aqui? Não. Eu coloco o pé e Deus torna o chão sólido. Sabe que Deus está liberando nessa manhã de hoje? Vai, porque os sinais vão acompanhar você. Você dá o primeiro passo e Deus honra a tua fé. Você dá o primeiro passo e Ele honra a tua convicção. Você dá o primeiro passo e Ele vai contigo. Você não está entendendo? Se eu estivesse aí no teu lugar, eu estou dizendo que você vai e o Senhor é contigo. Você faz e os sinais acontecem. Você vai e a porta se abre. Você vai e as coisas realizam. Você vai fazer. Não é sinal, não é por aquilo que eu vejo, é por aquilo que eu creio. Olha o que Davi vai dizendo em Salmo de número 23. É certo que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão. Só hoje, só esse ano, a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem. Só que aí, quando a gente vê lá em Mateus, a gente vê que esses sinais seguirão aos que creem. Então tem bondade e misericórdia do Senhor, que quando você vai colocando o pé, Ele vai te segurando. Sabe aquelas portas automáticas, que quando você está chegando perto, ela se abre, que ela tem um sensor? É o que Deus está falando aqui nessa manhã de hoje. Você vai chegando perto, a porta está fechada, mas quando chegar perto, ela abre. Vou falar de novo. Você vai colocando o pé, porque se você olhar dizendo está fechado, eu não vou sair do lugar, o Senhor está dizendo: você não pode andar pela circunstância e não pode andar por aquilo que você vê, porque eu não ando por aquilo que vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Eu não ando por aquilo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu creio. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Joga a tua mão para o alto e adora Ele. Agora escute, quantas coisas já poderia ter sido feita e realizada pela sua vida? Quantas coisas já era para ter sido feita e realizada? Quantas coisas já era para ter acontecido e não aconteceu? Porque busca sinais, porque busca um sinal. Quantas coisas poderiam já ter acontecido? Deus não mandou Neemias reconstruir os muros. Interessante é isso. Deus não falou. Lembra da foto, né? Eu falei para ela que quando tirar foto, vou revelar o segredo.
tira de frente, não tira de lado. Depois que eu emagrecer, ela tira de lado. E quando eu tiver com camisa preta. Entenda que Deus não falou para Neemias reconstruir, sai do teu lugar e vai lá, não. Deus só apresentou um caminho para mudar as realidades. Deus só apresentou um caminho para mudar as realidades. O que Neemias vai ter que fazer agora é mudar a sua rotina, porque ele é copeiro do rei, ele é um cargo de confiança do rei, e ele vai ter que mudar a sua rotina, sair de Suzã para ir para Jerusalém, porque ele vai ter que mudar a sua rotina. Diga comigo, mudar a rotina. Só que ninguém será capaz de mudar a rotina de uma cidade se não for capaz de mudar a sua própria rotina. Ele está para ir para Jerusalém para mudar a rotina de Jerusalém. Só que ninguém é capaz de mudar a rotina de uma cidade se não mudar a sua própria rotina. Se as convicções não gerar primeiro dentro de você, não vai ser gerada em mais ninguém. As verdades que não conseguirem te transformar primeiro, não conseguirá transformar mais ninguém. Tudo que tem que acontecer primeiro é em nós, depois é do lado de fora. É que eu que preciso mudar, e aí eu vou conseguir mudar uma geração. Tudo que tem que acontecer, acontece primeiro dentro, depois lá fora. Tudo que Deus tem que fazer primeiro, Ele faz com a igreja, depois Ele faz lá fora. Tudo que Deus tem que realizar primeiro, Deus não vai realizar do lado de fora, Deus realiza aqui dentro, porque é de dentro para fora que começam as coisas. Rios de água viva de dentro para fora. Eu só posso jorrar e mudar e transformar uma realidade do lado de fora, depois que essas verdades e convicções mudaram a minha realidade e mudaram a minha rotina. Às vezes a gente quer mudar alguém, quer mudar uma situação, a gente quer mudar uma causa, mas a gente ainda não mudou. Às vezes a gente quer trazer convicção e verdade para transformar um lugar, uma situação, uma pessoa, mas a gente ainda não transformou essas verdades dentro de nós e não foram mudadas, não tem convicção dentro de nós. Primeiro é aqui dentro, depois lá fora. Eu só posso mudar uma rotina, eu só posso mudar uma crise, eu só posso mudar uma fase, eu só posso mudar um nível, eu só posso mudar uma estação do lado de fora depois que eu mudar a estação do lado de dentro. É por isso que aqui dentro, em primeiro lugar, é onde Deus vai fazer. É aqui dentro que Deus trata o teu caráter. É aqui dentro que Deus trata a tua emoção. É aqui dentro que Deus trata a tua vida. É aqui dentro que Deus trata o teu relacionamento com o irmão. Se você não suportar alguém que está do teu lado, lá fora você nunca vai conseguir mudar isso lá fora. É aqui dentro que tem as verdades. É aqui dentro que tem as realidades. É aqui dentro que tem a sinceridade. É aqui dentro que tem o perdão. É aqui dentro que tem um derramar. É aqui dentro das coisas que são consertadas. Quando erra, pede perdão, resolve. É aqui dentro primeiro que vai ser reconstruído. É aqui dentro que é restaurado. É aqui dentro que a prosperidade acontece primeiro. É aqui dentro que a cura acontece primeiro. É aqui que as realidades de Deus, elas vão acontecer primeiro, depois do lado de fora. Você está do lado de dentro ou está do lado de fora? Você está do lado de dentro, então se prepare para as realidades de Deus. Aleluia. O mundo lá fora vai ver a luz que é a igreja. O mundo lá fora vai ver que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Aleluia. Você é o sal da terra, você é a luz desse mundo. Você está entendendo? A tua prosperidade pode mudar a prosperidade de quem está lá fora. Só que a gente às vezes modifica isso. Lá fora está acontecendo e aqui dentro não. Lá fora está acontecendo unidade e aqui dentro não. Às vezes lá fora está acontecendo que eles se organizam e aqui dentro não. Mas em nome de Jesus não estava acontecendo. Mas eu declaro pelo poder do nome de Jesus, do inferno a ser repreendido agora, que aqui dentro é o que começa a prosperidade, a cura, a renovação, a restituição, a alegria. Ei, gente do lado de fora vai ser transformado depois da realidade de gente transformada aqui dentro. É de dentro.
Quando a gente observa que Neemias muda a sua rotina, olha para quem está do teu lado e fala: muda a sua rotina, porque você será capaz. Diga: porque você será capaz de mudar tudo à sua volta. Aí eu te pergunto: Neemias vai sair de Suzã e vai para Jerusalém. Neemias não tinha nenhuma garantia de resposta que daria certo. Neemias não tinha nenhuma garantia de resposta que daria certo. A sua chegada em Jerusalém que daria certo. Nenhuma. E às vezes a gente vai fazer algum projeto, a gente tem algum sonho, a gente tem algumas construções, e a gente não tem. Aí tem um namoro, a gente não tem nenhuma garantia que vai dar certo um casamento. Aí você começa um negócio, você não tem nenhuma garantia que vai dar certo o negócio. Neemias não tinha nenhuma garantia certa de que daria certo no futuro, mas ele sabia que se ele colocasse o pé, Deus colocava o chão. Em nome de Jesus. Se você não tem garantia, Deus não vai te abandonar, Deus não vai te deixar. Eu quero liberar uma palavra para você: Deus não vai te deixar no meio do caminho, Deus vai te honrar. Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar a tua fidelidade, Deus vai honrar o teu coração, Deus vai honrar o teu relacionamento, Deus vai honrar aquilo que você está fazendo. Deus não te deixará, Deus não te abandonará. Ele diz: eis que estou convosco todos os dias até a eternidade. O que é que está no teu coração? Qual é o projeto? Qual é a dúvida? Ei, você não tem nenhuma garantia. Sim, mas o Senhor está dizendo: eu vou ser contigo, eu serei o teu Deus. Neemias chega em Jerusalém, e quando ele chega em Jerusalém, ele tem opositores e perseguidores. Neemias vai reconstruir os muros agora, e agora ele tem opositores e perseguidores. Diga comigo: opositores e perseguidores. Quem é que na vida não tem opositores? Mas a boa notícia é que Deus frustrou todos os planos dos opositores. Deus frustrou todos os planos dos opositores e de todos os perseguidores. Em nome de Jesus, eu libero sobre a sua vida que nenhum plano do opositor e do perseguidor terá sucesso. Deus frustrará todos eles. Mas qual foi a maneira que esses opositores e perseguidores tentaram parar Neemias? A primeira coisa que eles vão tentar parar Neemias é com palavras de desânimo. Porque entenda o seguinte: opositor, a primeira coisa é gerar desânimo através das palavras. Palavras de desprezo, palavras de incompetente, palavras de desacreditados, palavras de chacota. Agora tem Sambalate, Tobias e um grupo de Gesem que vão lá tentar lançar palavras para desanimar o que estão fazendo. Você quer viver o melhor ano da sua vida? Quantos querem viver o melhor ano da sua vida? Blinde os seus ouvidos com qualquer palavra de desânimo. Blinde os seus ouvidos com qualquer palavra que possa ser lançada. Entenda uma coisa: o problema não é as pessoas falarem, o problema é o que falaram e o que eu vou fazer com aquilo que falaram. Porque eu sou responsável, somente eu, para poder deixar entrar aquilo que eu ouvi. Entenda que eu não tenho como impedir de pássaros voarem sobre a minha cabeça, mas eu tenho como impedir de ninho ser feito sobre a minha cabeça. Eu não tenho poder de impedir alguém falar, mas eu tenho poder de impedir dessas palavras que foram faladas entrarem no meu coração. Em nome de Jesus, que o Senhor blinde o teu coração, que o Senhor blinde agora os teus ouvidos, que nenhuma palavra de desânimo possa vir sobre a sua vida, que nenhuma palavra possa começar a vir a desanimar, nenhuma palavra negativa, de incompetência, de desacreditado, de desprezo. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor que você seja totalmente blindado.
Você já viu pessoas que saíram da igreja porque alguém falou? Você já viu pessoas que pararam projetos e sonhos porque alguém falou? Olha as palavras que eles vão dizendo para Neemias: ei, Neemias, você está nessa construção, mas essa construção aí, vocês não têm habilidade, capacidade. Até se uma raposa passar, esse muro cai. O que eles estavam falando? Vocês são desabilitados, desacreditados, incompetentes, não vão chegar em lugar nenhum. Se uma raposa passar, o muro cai. Palavras que podem machucar e podem fazer a pessoa desistir. Palavras que podem fazer desistir. A Bíblia diz no livro do Êxodo que Moisés pega 12 príncipes, são os 12 líderes da tribo de Israel, e vão para olhar a terra de Canaã. Deus falou para Moisés: Moisés, envia esses homens lá, só para eles olharem a terra que eu já dei para eles. Não é a terra que Deus daria, era a terra que Deus estava falando que já tinha dado. Esses 12 príncipes vão lá, 12 líderes, e quando eles chegam, eles olham que 2 homens precisam carregar um cacho de uva. Eles olham, a terra é boa, mana leite, mel de tâmara, leite de cabra. Mas de repente eles olham os filhos de Anaquim, homens de 3 metros de altura. E quando eles olham 3 metros de altura, eles se sentem como gafanhotos. Eles voltam, e Moisés pede um relatório. E o relatório deles é: Moisés, a terra é boa, tem 2 homens para carregar um cacho de uva, tem mel, tem leite. Entretanto, Moisés, lá tem homens gigantes. E quando nós olhamos para esses homens gigantes e olhamos para nós, nós somos como gafanhoto. Nós somos como gafanhoto. Agora entenda que não foram os gigantes que chamaram eles de gafanhoto, foi a maneira como eles estavam se enxergando que eles perceberam e relataram para Moisés. Não foram os gigantes dizendo: vocês são gafanhoto. Não, nós somos como gafanhoto. São os 10. Sabe o que eu entendo? A forma como eu me enxergo determina como eu me comporto, e a forma como eu me comporto determina o que eu alcanço. Como é que eles se enxergavam? Como gafanhotos. E ninguém havia falado nada que eles eram gafanhotos. Deus já havia falado que tinha dado a terra para eles, eles só iriam olhar. Mas a forma como eles se enxergam, eles se comportam. E a forma como se comporta determina o que eles alcançam. Deus olha e fala: Moisés, pega o relatório agora dos outros 2, Josué e Caleb, porque eu estou mudando tudo. Josué e Caleb traz o relatório dizendo: e aí? A terra é boa, tem leite, tem mel, precisa de 2 homens para carregar um cacho de uva, são grandes, mas a terra é nossa. A terra é nossa. A terra é nossa, Deus nos deu. Nós vamos para cima e vamos vencer. Eu não olho segundo a circunstância. Parece que eu fico vendo Deus falar assim: Moisés, vamos fazer o seguinte: esses 10 do relatório, nem vai ser conhecido a sua história, os seus nomes. Alguém conhece o nome dos 10 espias? Está na Bíblia, mas a gente nem ouve. Mas agora o nome dos 2 será de geração em geração falado. Parece que eu fico ouvindo Deus falar para Moisés, dizendo assim: olha, Moisés, fazer o seguinte, esses 10 aí vão ficar no deserto e vão morrer. Eu só vou dar essa terra, não é para os 10, eu vou dar a terra para os 2 e para os que nasceram no deserto. Sabe por quê, Moisés? Porque eu não vou confiar coisas grandes nas mãos de quem tem visão pequena. Eu só vou confiar coisas grandes na mão de quem tem visão grande. Tem alguém comigo aqui nessa manhã de hoje? Levanta a tua mão e adora Ele. Deus nunca confiará coisas grandes nas mãos de quem tem visão pequena. Não são palavras. Sabe por quê? Porque as últimas palavras são dele. Não importa o que estão falando, importa que a Bíblia diz que eu sou.
A Bíblia diz que eu sou o que sou, que eu tenho o que eu tenho, que eu posso fazer o que eu posso fazer, não importa palavras. Sabe por quê? Porque não são as palavras de alguém que morreu por mim na cruz, aleluia. Não são as palavras de outras pessoas que determinam o meu futuro, são as palavras do Senhor que determinam o meu futuro. Irmão, pega essa palavra aí. Não são as palavras talvez negativas, de frustração, que alguém quer te decepcionar, te colocar para baixo, que quer fazer você desistir. Não para essa obra não, continua, vai firme, vai em frente. Palavras não podem te paralisar, palavras não podem te bloquear, palavras não podem impedir. Eu tenho uma grande obra. Segundo ponto que eles vão tentar fazer Neemias parar, vai ameaçar, ameaça de morte, de guerra. Olha o que eles vão dizer: ei Neemias, tem um grupo aí que está vindo e vai acabar. Tem um grupo aí que está vindo para guerrear, e vocês vão ser destruídos. Aí Neemias recebe essa palavra que vai vir guerra, vai vir luta, para provocar medo em Neemias. Entenda que medo é uma defesa do corpo. Só que eu não posso ter um medo patológico. O medo não pode ser para mim uma corrente que me trava e eu não posso sair do lugar. Eu também não posso ser uma pessoa que diga que não tenho medo de nada, porque quem não diz que não tem medo de nada é um irresponsável, ele faz loucuras. O medo é uma defesa. O medo tem que ser para mim como um guarda-corpo que me protege para que eu não caia, e não uma corrente que me trave para que eu não ande. Diga, o medo tem que ser equilibrado, o medo tem que ser dosado. Eu não posso ser alguém que não tenha medo de nada, mas também não posso ser alguém que fique parado por causa do medo. O medo não pode ser uma corrente, o medo tem que ser um guarda-corpo que nos protege. Mas enfim, estão querendo provocar medo, e o que Neemias vai fazer? Neemias agora chama os seus homens e vai dizer: o negócio é o seguinte, eu não vou parar por causa do medo. Nós vamos pegar as ferramentas de trabalho para poder continuar construindo o muro, e do outro lado da nossa mão nós vamos pegar armas, porque se eles vierem, a gente vai lutar contra eles. Vou repetir o que Neemias fala: nós vamos permanecer fazendo a obra. Em uma mão a gente vai ficar com ferramentas, na outra mão a gente vai permanecer com armas. Você já viu aquelas pessoas que dizem assim: eu estou numa luta, numa guerra, que prova. Aí ele para tudo. O que ele está fazendo? Ele para na obra de Deus. Ele quer às vezes parar no serviço. Ele quer parar o projeto dele, no sonho dele. Quer parar com a família. Quer parar com seus negócios. Eu estou numa luta, numa guerra, deixa eu em silêncio. Quem já viu pessoas assim? Neemias fala assim: nós não vamos parar não. Numa mão tem ferramenta, na outra mão nós temos armas. Se vier, eu continuo trabalhando e guerreando. Eu sou homem de resposta. Eu nasci e vim para ser resposta de Jerusalém, e nada vai me tirar desse projeto, nem palavras, nem guerra, nem luta. Mas entenda uma coisa: a nossa luta não é contra carne nem sangue, a nossa luta é contra potestades que estão nas regiões celestiais. E o Senhor nos equipa de armas. Sabe quais são nossas armas? Primeiro Ele coloca o capacete da salvação, depois Ele coloca o escudo da fé, depois Ele coloca a couraça da justiça, o cinturão da verdade, depois Ele calça os nossos pés com o evangelho da paz, depois Ele nos dá a espada do Espírito. Em nome de Jesus, o que eu tenho para te dizer: não para não, continua fazendo a obra, mas continua preparado com as armas que Deus está derramando sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, eu não deixo dessa obra, eu não paro essa obra, eu não paro de lutar. Deus tem ferramenta, Deus tem armas para você, Deus tem ferramenta, Deus tem arma para você. Coloque de pé.
Entenda que à noite eu termino essa mensagem. Mas sabe qual é outra coisa que tem? Calúnia, difamação. Sabe outra coisa que vai tentar bloquear? Difamar, falar dele. Mas tem uma coisa aqui que eu preciso te falar. Chama distração. Chega no último ponto que eles vão dizer para Neemias: se nós não conseguimos vencer com palavras de desânimo, se nós não conseguimos vencer com ameaças para poder produzir medo, nós vamos vencer. Se nós não conseguimos vencer com calúnia, nós vamos vencer com distração. Diga comigo: distração. Sambalat, Tobias entra no versículo 3 que a gente falou e vai dizer: olha, Neemias, desce do muro, vamos conversar. Sabe de uma coisa? Nós estávamos enganados a teu respeito. Tudo isso que a gente fez, falou, erramos. Desce para a gente poder se assentar na mesa, ter uma comunhão, conversar e passar o pano em branco. Isso daí. Sabe qual era a estratégia deles? Distrair. Distração. E todas as vezes que distrair alguma coisa do que você está fazendo, perde o sentido. Quantas vezes a gente está focado e tem um celular que pode nos distrair do caminho da eternidade? Quantas vezes um relacionamento, se você estiver num relacionamento, casal, se distrair com alguma coisa, você pode perder o seu casamento. Quantas vezes o seu negócio, se você distrair e deixar, você perde o seu negócio. A distração. Entenda uma coisa, que o medo se vence quando você tem uma confiança plena que Deus está com você. Palavras de desânimo se vence quando você sabe quem você é e o que você carrega. Mas distração só vence com uma coisa: quando você tem foco no que você está fazendo. E foco significa dizer não para algumas coisas. E o que Neemias está dizendo é: eu não vou descer, eu não quero isso. Eu tenho um foco, morar na eternidade. Eu tenho que dizer não para o pecado. Eu tenho um foco para fazer essa obra. Eu tenho que dizer não para aquilo. Imagina se você tem uma dívida de 10 mil reais e você sobra R$1.000 por mês para você pagar. Nós vamos levar 10 meses para pagar, amém? R$1.000 por mês, em 10 meses eu pago. Mas se eu distrair esse dinheiro, ter que comprar um tênis, ter que comprar uma camisa, ter que comer uma pizza, em 10 meses eu me distraí e não cheguei. Neemias diz: por que eu vou descer do muro? Eu estou numa grande obra. Vamos lá, não tem problema, vamos dar uma saidinha, é dia de culto, é dia de ceia, vamos sair. Distraia não. Eu vou outra hora. Por que eu vou ter que descer do que eu estou fazendo? Eu sou voluntário na casa de Deus, na obra de Deus. É só uma distração, não tem problema nenhum. Eu estou numa grande obra. Deixa a tua esposa, deixa o teu marido, vamos dar uma saidinha aí com os amigos e deixa lá. Eu estou numa grande obra. Deixa a tua empresa, para que ficar aí correndo? Eu estou numa grande obra. Por que eu vou descer do meu compromisso, da minha responsabilidade para estar com você? Eu estou focado. Eu estou focado. Eu estou focado. E a Bíblia diz que ele ficou tão focado, que em 52 dias ele reconstruiu os muros. Em 52 dias, num tempo recorde. Aí eu pergunto, Natália, qual era a habilidade, qual era o PhD que ele tinha, qual era a faculdade que ele fez de construtor, de engenheiro? Nenhuma.
Sabe por que às vezes a gente não coloca a mão? Porque a gente se acha incapaz. Mas depois de 52 dias, quando ele terminou a obra, ele era o mais improvável, e ele foi a resposta. A gente fica se perguntando: eu preciso ter habilidade cognitiva, eu tenho que ter capacidade para poder realizar. Não, mas depois de 52 dias dele ter realizado num tempo recorde, todos ficaram admirados, porque viram que a mão do Senhor era ao seu favor. Em nome de Jesus, o Senhor manda lhe dizer: você é a resposta dessa geração. Independente da tua habilidade, independente do teu conhecimento, independente da tua força, independente do teu dinheiro, você é a resposta dessa geração. Aleluia!